Segunda parte do programa Banco dos Namorados na Praça Jerônimo Monteiro, em Cachoeira Itapemirim. A história está se perdendo. Banco dos Namorados, mais de 80 anos. A segunda parte, com o Dr. Wilson Márcio Depes. Gente, crônicas do Dr. Wilson Márcio Depes, e tem uma história linda de amor nesta crônica para ele contar. Seja bem-vindo, meu amigo. Prazer é todo meu. Muito bom dia, né? Se é que eu posso dizer assim. O sol já está aí, iluminando esse banco, né? Dentro dessa praça maravilhosa, que é motivo, que é história de muitos amores. Durante quase um século foi preservado na sua íntegra. Eu, desde garoto, que venho aqui, porque eu estudava no Bernardino Monteiro, e estudando no Bernardino Monteiro, a gente fazia aula de ginástica e vinha passear aqui. Sempre foi uma praça muito, eu diria até carinhosa, muito no espírito da festa de Cachoeiro, que Newton Braga sabiamente absorveu do espírito do cachoeirense. O espírito cachoeirense seria qual? Eu tentaria sintetizar num abraço. Um abraço porque as pessoas iam embora de Cachoeiro, iam para Vitória, botavam os filhos para estudar. Como Vitória não tinha universidade, iam para o Rio. Então o Newton ficou muito triste com aquilo, os cachoeirenses viajavam e tal. Então imaginou que no mês de junho eram férias escolares. Então, no dia 29, eles poderiam voltar e fazer o cachoeirense ausente. O símbolo de cachoeirense ausente nasceu disso, dessa ida para estudar, para mudar de Cachoeiro e tal. E ele não queria que mudasse, queria que os cachoeirenses ficassem aqui. Então, a festa de Cachoeiro é um retorno. Simbolicamente, ele quer dizer, olha, é o abraço de saudade do tempo que eu fiquei aqui e tal. E onde entra esse Banco dos Namorados? O Banco dos Namorados tem até no meu livro, Fotocrônicas 2. É uma eternização desse abraço, desse carinho, desse afeto. Na verdade, o que é importante na vida, né? O que é importante na vida é o carinho, é o amor e tal. E esse banco representa tudo isso. Aqui muitas pessoas se conheceram, muitas pessoas casaram, os filhos vieram aqui para conhecer. Um banco centenário praticamente. Então ele precisa ter mais carinho por parte da administração, por parte daquele quem cuida, porque esse banco é eterno. Então eu escrevi uma crônica sobre o que eu apurei e o que eu vivi no banco. Eu me lembro bem? Não precisa ler porque eu me lembro bem. Me lembro bem que em 2003 que eu lancei o livro, esse livro foi dedicado à Casa do Câncer, né? O número 1 e o número 2. Nesse número 2 tem a Banco dos Namorados, que é uma das peças mais importantes que nós temos da história de amor do cachoeirense, né? Que simboliza também a própria festa de Cachoeiro. Então eu queria dizer que nessa crônica eu simbolizo o seguinte, rapidamente fazendo uma síntese para você. Eu e o Mauro Madureira, que era meu amigo de infância, estudávamos no Bernardino Monteiro, próximo aqui. E fazíamos aula de ginástica, com Dona Alvinha, Dona Virgínia, uma série de professoras que a gente lembra até hoje. E nós saímos depois de Calção, ele morava aqui do lado, muito próximo, e nós íamos estudar. Ele conhecia muito bem geografia, até porque o pai era também geógrafo e professor. Ele me dava aula de reforço de geografia e eu de matemática para ele. Então, depois da aula, a gente vinha circular, correr aqui e tal. E ficávamos vendo as pessoas namorar, coisa de criança, né? Ficava atrás das árvores e tal. E ficava namorando, vendo namoro e tal.
E aquilo fantasiava a gente, trazia um certo conforto, uma certa... Tudo realmente da idade, próprio da idade. Nós tínhamos o quê? 10, 11 anos, 10, 11 anos. Aí um dia aconteceu uma coisa muito curiosa. A gente flagrou um cidadão mais idoso vindo até o banco com flores na mão. Nós estranhamos aquela atitude. Vinha com um ramo de flores, de rosas vermelhas. Eu falei, o que está acontecendo? Nós escondemos atrás de uma dessas árvores e ficamos olhando. Ele veio e colocou as rosas aqui, o buquê de rosas. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Vamos esperar mais um pouco para ir lá, porque a gente gostaria de vir ver as rosas, né? Eu falei, vamos esperar um pouco mais para ver o que acontece. Aí não demorou mais ou menos alguns minutos, uns 10 minutos e tal, ele desceu, foi embora e veio uma moça, bem mais jovem, bonita, loura, me lembro até hoje. Os olhos claros, depois a gente correu atrás para ver. Ela foi, pegou a rosa, beijou a rosa e levou. E nós ficamos muito curiosos com aquilo e aquilo se repetiu. Se repetiu e nós viemos aqui exatamente para ver se repetia. Todos os dias ele vinha e colocava esse ramo de rosas aqui e tal, rosas vermelhas, lembro direitinho. E com isso marcou assim profundamente. E a crônica que eu escrevi no livro teve como mote não só o livro, fotografamos não só o banco, desculpa, mas também a história. A gente não revelou o nome, depois a gente fez, sabe como é criança, né? Foi atrás para saber quem era e tal. E era um casal que se apaixonou, ela bem mais jovem do que ele. E, bom, o final, a gente nunca sabe exatamente o final, mas começou o romance praticamente aqui nessa praça, encerrou longe daqui, mas de forma romântica também, muito romântica. E o amor prevaleceu. E essa cena que eu narro no livro, ela ficou muito marcada dentro de mim. Marcada tanto quanto esse banco secular, né? Você vê que o banco é a mesma coisa. Se eu olhar aqui, é a mesma coisa. E ele precisa ser preservado efetivamente como um símbolo de Cachoeiro. Um símbolo da cidade, um símbolo do amor da festa de Cachoeiro, um símbolo da vontade das pessoas, da índole do cachoeirense. Não é à toa que o cachoeirense tem realmente esse fervor pela cidade, esse carinho pela cidade. Não é à toa, não. Um banco desse é muito representativo, né? E ele devia ser preservado como um símbolo da cidade. Um símbolo cercado dessa história de afeto, de carinho, de amor, que representa a festa de Cachoeiro. Poucos lugares têm uma festa tão carinhosa, tão afetiva quanto essa, né? Então, essa é uma preliminar da história de um ponto, eu chamaria até de turístico, que precisa ser, obviamente, divulgado e preservado. Doutor Wilson, o senhor, quando o senhor fala do banco, com muita sensibilidade, muito carinho e respeito, é isso que nós precisamos, respeitar esse lugar, porque ele tem história. Cachoeiro tem histórias lindas, verídicas. E aqui, doutor Wilson, uma pessoa muito querida na cidade, muito respeitada, aqui em Cachoeiro Itapemirim, nada melhor do que chegar nesse lugar e ver este lugar limpo, protegido. Infelizmente, todas as vezes que nós estivemos aqui para gravar, este lugar está sujo, cheio de lixo, sem uma flor, quebrado, pichado. Realmente, doutor Wilson, é muito triste isso. A gente sente isso, mas por outro lado também, vamos ver o lado positivo disso. As pessoas estão vindo aqui, né? Estão vindo aqui como referência, né? Como referência de uma situação
simbólica, né, muito interessante. Aqui é o Banco dos Namorados. Aqui, por sua vez, como consequência, é o Banco do Amor, né? Do amor da nossa terra, o amor das autoridades, da população e tal. Então, o banco não foi esquecido, né? Ele está preservado e vai ficar para o resto da vida, né? Eternamente, né? Como um símbolo importante, exatamente desses sentimentos do cachoeirense. Muito obrigada a sua participação aqui conosco. É sempre muito importante tê-lo conosco, viu? Importante para mim, principalmente porque eu tenho muita, como eu diria, fico muito feliz com a sensibilidade de vocês pelo banco, né? Esse livro meu foi escrito em 2003. Veja bem que naquela época eu não tinha esquecido ainda do banco, preservei o banco, e vou lançar um volume 3 do livro, com algumas crônicas e outras mais novas, com outros locais, mas o Banco dos Namorados vai ficar eternamente gravado, não só nos meus livros, mas na minha emoção, na minha memória e tudo mais. Então eu gostaria que ficasse na memória de todos. É isso que eu penso, isso que eu sinto, isso que eu falo. Gracinha Pontes, amante de Cachoeira Itapemirim, gente, cria de Cachoeira Itapemirim, gente, não poderia ficar fora dessa história de amor. Banco dos Namorados, mais de 80 anos, né, Gracinha? Olha, você não tem ideia da alegria, da emoção que eu estou sentindo aqui agora, depois de 56 anos, eu voltar a esse banco para contar um pouquinho da minha história da juventude. Aos 19 anos, eu vim conhecer essa praça, porque eu não sou daqui, eu vim morar aqui. Eu tinha 19 anos. E eu conhecendo a praça e passeando, que naquele tempo era natural e normal, os rapazes ficaram todos em pé, ali perto onde tinha as árvores, para conquistar as mulheres. Mas eu não sabia que isso era hábito da cidade. E eu passeando, quando eu chego perto do correio, estava ali um rapaz que chegou para mim e falou assim: eu posso conversar contigo? E eu olhei para ele e vi nele uma pessoa bacana, não tão bonito, mas bacana. E eu achei interessante ele falar contigo. Era uma palavra que eu não tinha muito hábito de ouvir, porque eu sou mineira, né? Aí falei, pode sim. E ele começou a conversar comigo e veio me trazendo até que esse banco. E aqui a gente sentou. E aqui a gente começou a conversar, ele falar da vida dele, eu falar da minha, e por que a gente estava ali. E ali foi o nosso primeiro beijo. Aqui nesse banco? Nesse banco, foi o primeiro beijo. Então eu fiquei conversando, e depois do primeiro beijo, que era só isso que antigamente a gente fazia com o namorado, e começou uma história de amor aqui que durou 14 anos. E que me trouxe 3 filhos, né? E que me fez muito feliz em 14 anos. Gracinha, a senhora, quando a senhora fala sobre que era só beijo, porque aquela época era muito respeitoso. Era o flerte, o beijinho na testa, na bochecha, e a carícias, poucas carícias nas mãos, né? Era assim, né? Pois essa história de carícias na mão, no outro dia, ele chegou na minha casa, 10 horas da manhã, dizendo que ele estava indo embora porque ele serviu o exército. E aí começamos a fazer um namoro por carta. Olha que romântico que era. Você não tinha ideia como era a minha emoção quando o carteiro gritava, ao carteiro! E aí era a cartinha dele, né? E aquilo era uma emoção muito grande. Os namoros de antigamente tinham um brilho diferente, tinha uma emoção diferente. Era uma coisa de alma e de espírito, e por isso que o amor era muito diferente de hoje, não é? E você me fazer recordar essa história me dá no meu coração uma satisfação muito grande, porque muita gente hoje não quer saber de história de ninguém mais. As pessoas não querem contar história. E eu gosto de contar história, eu gosto de falar da história,
Eu sou apaixonada por todas as histórias que todo mundo tem para contar. Mas nem todo mundo hoje, a vida faz com que a pessoa tenha tanto pouco tempo, não tem tempo nem para ouvir histórias das pessoas. Mas a minha história tem muitas coisas para contar, né? E aí, hoje eu vim aqui falar desse banco que me traz uma emoção fora do comum. Fora do comum. E eu quero te agradecer você, hein, por esse momento tão especial que você está fazendo parte da minha vida. Porque foi muito interessante também eu saber quem é você e te seguir, porque eu não sabia nem que você existia nesse campo. E hoje estou eu aqui, sentada no banco, para falar da minha juventude, dos meus 19 anos. São 56 anos que eu volto a contar a minha história da minha juventude. É muito bom isso, é muito prazeroso e muito, muito, muito gratificante a Deus por isso, por esse momento, de estar viva diante de tanta coisa que eu já passei e que tanta gente passou. Eu estou aqui para contar a história, não é isso? Realmente é linda a história da Gracinha e de outros que vocês vão ter o privilégio de ouvir. Obrigada, Gracinha. Eu que fico agradecida a essa cidade que me acolheu, essa cidade que me deu 3 filhas, essa cidade que me deu emprego, sobrevivência, né? Porque trabalhei muito aqui, e o que eu tenho a falar só muito obrigado, gratidão, Cachoeiro Itapemirim, e parabéns, Cachoeiro Itapemirim, mais os seus anos que está aí de pé, apesar do abandono, né? Porque eu vejo a cidade muito abandonada, não é? Muito abandonada. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Gratidão. Sempre. Seu Cláudio Guimarães, participando aqui com a gente, falar sobre esse amor, Banco dos Namorados, aqui na Praça Jerônimo Monteiro. Quanta história, né, seu Cláudio? Muitas. São demais. Histórias interessantes. Muitas delas a gente já não lembra mais, né? Mas aqui, no Banco dos Amores, tinha aquela buganvília, entendeu? Flor linda que eu sempre amei. Sempre gostei de flores, de plantas. E aqui, às vezes, quando os namorados avançavam a mão um pouquinho, tinha o guarda. Aí o guarda, ó, aqui não. Pode parar, porque o negócio não está... E às vezes a pessoa ficava meio inibida e acabava, levantava e tomava outro rumo. Entendeu? Era até gozado. E aqui na Praça Jerônimo Monteiro tinha um senhor também, o jardineiro que tomava conta, também ele vigiava o comportamento dos casais, entendeu? E ele era interessante que ele, com aquela tesoura de podar a árvore, aqueles arvoredos, ele fazia aqueles desenhos de aves naqueles arvoredos, trabalho maravilhoso. Hoje a gente não vê mais isso, não é? Mas tudo passa na vida da gente, tudo passa. Agora, eu espero que as passagens na vida da gente são sempre para melhorar, nunca para atrapalhar, para a gente andar para trás. A gente tem que seguir em frente. Espero que dias melhores deverão vir, dias mais sérios, e que também eu dou um recado aos namorados, que eles têm que constituir famílias, entendeu? E sem eles, os jovens vão acabando. E o jovem tem que ir chegando, porque os idosos vão indo, eles têm que ocupar o lugar, não é? Mas tudo isso tem que ser feito com amor, com carinho, compreensão, não é? Isso tudo aí faz parte da vida da gente. Seu Cláudio, o senhor havia comentado com a gente que antigamente havia uma separação, né? O lado de lá e o lado de cá. Conta um pouquinho disso para a gente. Era um negócio muito gozado. Sábado à noite e domingo, ele chamava aquilo de footing. Era nesse percurso aqui da calçada da Praça Jerônimo Monteiro, no antigo Gil Moreira, até depois aqui do antigo Bar Belas Artes, até no final da praça ali. Os casais, as pessoas, os amigos, amigas,
Eles tinham aquele negócio, vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. E tinha aquelas árvores, né? Aqueles picos, ali já em cima da calçada. Isso era na rua. Em cima da calçada tinha os picos e tinha o pessoal também que passeava do lado de cá. Então existia, nunca houve briga, mas existia uma separação. Eles falavam que lá é o pessoal que não tem assim poder aquisitivo. Eles ficavam do lado de cá. Todo mundo tem o seu valor, devido valor. Eu sempre falei isso. Mas vamos especificar. Eles falam, lá são as empregadas, os empregados. Aqui não, aqui são os senhorios. O pessoal que tem mais poder aquisitivo. E nesse vai e vem, é justamente para, assim, ali saía namoros, saía casamentos, para se conhecer. Era uma prática, um vício, um costume da cidade, que era coisa até gozada. Você andava esse pedaço todo, chegava lá na frente, pegava, dava meia volta e voltava outra vez. Isso aí era 1 hora, 2 horas desse footing, né? Era gozado esse negócio. E muita gente naquelas lojas que ficavam abertas também, com a vitrine, né? Com mostruário, a gente ficava em pé ali também para ficar olhando, admirando esse vai e vem do pessoal. Muitos vinham para cá, né? Muitos atravessavam para namorar nesse banco aqui, né? Aproveitava, sim. Nem só no banco, mas também dentro do cinema, né? Ali o cinema central. Que tem muita história que depois nós vamos contar. Nós vamos contar, sim. A história deste banco é lindíssima. Vale a pena você conhecer. Vale a pena preservar esse banco, né, seu Cláudio? Deve preservar. Tudo conta-se história. A história da cidade são as coisas que vão passando. Agora, passou não é o caso que você demolir, acabar. Então, tudo que a pessoa tira, ela depois a cidade fica sem história, não é? Nós temos várias histórias muito interessantes que nós vamos ter oportunidade de contar. Tem que preservar. As novas gerações talvez não terão o privilégio de conhecer essa história se não tiver preservado. A Cida me convidou para interpretar essa música e eu achei bem interessante, bem viável, porque na verdade eu aprendi a tocar violão com essa música, foi a primeira música que eu aprendi. E bem interessante mesmo, porque eu sou cachoeirense, obviamente, para quem não me conhece, meu nome é Ed Arias, e o Carlos Imperial também cachoeirense. Essa música, A Praça, foi a primeira música que eu aprendi a tocar no violão quando eu tinha 9 anos de idade. E não coincidentemente eu achei uma revistinha na rua, onde no meio dela tinha essa música escrita, Aprenda a Tocar Violão. E meu pai tinha comprado recentemente um violão e eu aprendi a tocar. A primeira música que eu toquei na minha vida foi exatamente essa. Hoje eu acordei com saudade de você, beijei aquela foto que você me ofertou, sentei naquele banco da pracinha só porque foi lá que começou o nosso amor. Senti que os passarinhos todos me reconheceram e eles entenderam toda a minha solidão. Ficaram tão tristonhos e até emudeceram. E então eu fiz essa canção. A mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores do mesmo jardim. Tudo é igual, mas estou triste porque não tenho você perto de mim. Olho a Olho, com Cida Campos.